Bíblia no livro cujo qual Deus tem colocado em nosso coração, no livro de Esther, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Louvo a Deus, queridos, por este início de semana. Abra aí Esther, capítulo 2, versículo 6 e 7. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Melhor dizendo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Assim está escrito, amados. Ora, havia na fortaleza de Susã certo judeu benjamita, cujo nome era Mordecai ou Mardoqueu, em algumas outras traduções, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Versículo 6 diz assim: que fora transportado de Jerusalém com o cativo que foram deportados de Jeconias, rei de Judá, qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Versículo 21, glória a Deus, ainda do capítulo 2, assim está escrito: durante os dias que Mardoquai estava assentado à porta do rei, 2 oficiais do rei que guardavam a porta, Bigtã e Teres, se indignaram e conspiraram para assassinar o rei Assuero. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Amados, a história retrata de um período onde o povo de Deus tinha passado e estava passando por grandes opressões. O povo de Deus tinha cometido coisas que desagradavam a Deus, e Deus, por sua vez, decidiu fazer uso de Nabucodonosor para corrigir o seu povo. A Bíblia vai dizer, amados, que houve um período de 3 levas, ou de 3 momentos em que o povo foi saqueado, o momento em que o povo foi levado preso, levado refém para a Babilônia. A Bíblia diz, queridos, que este momento, muito conhecido entre os irmãos, períodos em que Daniel, períodos em que Jeremias, períodos em que Esdras, período em que muita gente, amados, foi levado cativo. Glória a Deus, aleluia. E foram 3 fases que envolveu todo este processo. A Bíblia diz que quando se encerra o momento daquele reinado, o período em que os assírios tomam o domínio do reino babilônico, ali naquele momento, amados irmãos, a Bíblia nos traz a certeza de que o melhor da coisa nesta vida é ser fiel a Deus até o fim. Este foi o posicionamento deste homem, porque fora preso, levado cativo, independente de qualquer situação, independente de tudo aquilo que estava vivendo e passando. A Bíblia nos mostra que ele foi um homem fiel, ele foi um homem que se posicionou e não saiu da presença de Deus, com todas as batalhas que traz um período de assolação, porque a Bíblia vai dizer que o peso da mão de Deus para com o seu povo, para corrigi-lo, foi tão forte, amados, que a história de Israel, a história do povo de Deus, ela é retratada com muito dolo. A Bíblia diz que quando Mardoqueu entrara nesse cenário, ou estava nesse momento, ainda que durante o período babilônico,
a Bíblia não faz nenhuma menção. E neste contexto em que os assírios já estão tomando conta do povo, ou parte do povo, a Bíblia vai dizer, queridos, que Mardoqueu, ou Mordecai, como diz na minha tradução, ele estará a cuidar da sua parentela, ele estará à disposição de cuidar daquilo que Deus tinha confiado na mão dele, da família, da prima, que já não tinha mais pai nem mãe, todas as aflições do dia a dia que o ser humano vive. Nada disso, irmãos, impediu ele de adorar a Deus, de manter a sua fidelidade com Deus. Aleluia! E nesta manhã, Deus tem colocado em nosso coração o tema sobre fiel até o fim. Ora, a Bíblia vai dizer, queridos, que aquele homem, ele cuidara da sua prima, a saber, Esther, ou Radassa, glória a Deus. E quando a Bíblia vai dizer acerca dos problemas em que Xerxes ou Assuero, que são a mesma pessoa, a Bíblia diz que Vaste tinha caído, a rainha Vaste tinha feito algo que desagradara ao rei. O rei, por sua vez, a história vai dizer que ele tinha tanta atenção para com Vaste, que fez ou decidiu fazer uma festa, trouxe ali os 180 líderes das capitais para passar aquele momento. A Bíblia diz que o rei Assuero queria expor ela, mostrar a beleza da rainha. E a história vai dizer, queridos, que por ela não ter atendido este pedido do rei, a Bíblia diz que o rei simplesmente tomou outras atitudes, conforme o que dissera a lei dos assírios. A história vai dizer, amados, que naquele momento Deus começa a agir e Esther é levantada rainha. Quando Esther é levantada rainha, a esposa, a mais nova esposa de Assuero, a Bíblia diz que Mardoqueu sempre tinha o hábito de estar à porta do palácio para saber de alguma forma como ia a sua parenta. A Bíblia diz que naquele momento em que ele estava ali no palácio, ouviu-se borborins, ouviu-se falácias, ouviu-se comentários acerca de dois indivíduos que a Bíblia deixa bem claro no versículo 21 ainda do capítulo 2, e traz os nomes destes cidadãos, Bigtan e Teres. A história diz, queridos, que Mardoqueu assimilou os fatos, especulou o que estava acontecendo acerca do rei. E a história vai dizer que ele, por sua vez, avisou a rainha Esther, e Esther informou a Assuero. A Bíblia diz, queridos, que este momento foi registrado no livro das crônicas do rei, ou melhor, para entendimento, os escrivãos registraram o fato. A história, queridos, que eu quero trazer nesta manhã, da parte de Deus para o teu coração, é que Deus está vendo todas as coisas. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer, amados, que o rei tomou ciência, o rei apurou o caso, o rei encontrou a verdade, e Assuero decidiu
enforcar esses dois homens, porque a lei lhe dava a base para isso. Mas o voto de gratidão talvez tenha esquecido. Ora, a Bíblia vai dizer, queridos, que nós precisamos estar na presença de Deus, que nós precisamos estar ligado no céu, nós precisamos se agarrar com o Senhor. E eu tenho certeza nesta manhã, como o sol que brilha, que foi essa a determinação, amados, de Mardoqueu. Apesar de tudo que ele tinha passado, apesar de tudo que ele tinha vivido, talvez as esperanças, meu querido irmão e ouvinte, tenham se ido embora. Talvez para ele não fizesse mais sentido informar ao rei ou não, ou fazer chegar aos ouvidos do rei ou não, aquele fato. A verdade é que, quando o rei tomou ciência, tomou as medidas cabíveis, a Bíblia não registra, mas provavelmente a gente percebe que Assuero já não tinha lembrança desses fatos. A Bíblia vai dizer, amados, que Mardoqueu não levantou bandeira. Mardoqueu estava todo o tempo ali na porta do palácio, mas nunca buscou chamar a atenção. Mardoqueu nunca procurou dizer, eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Não. E nos dias de hoje, meu querido ouvinte, geralmente o mundo em que vivemos, o foco das atrações, o flash das câmeras, são utensílios na mão de muitos nos dias de hoje, atrás do foco, atrás do brilho, atrás do rótulo. E Mardoqueu, por sua vez, não se posicionou quanto a isso. Permaneceu na porta do palácio. E eu quero dizer a você nesta manhã que, independente do que você tenha feito, aleluia, aleluia, independente do que você tenha vivido ou sofrido, pelo bem de alguém, para alguém, e não tenha sido reconhecido, eu vim dizer a você nesta manhã que Deus está vendo tudo. Deus, Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que nosso bom Deus, Ele sonda o coração. E o que eu acho maravilhoso é que também a Bíblia diz que Deus esquadrinha os rins. Se Deus sonda o coração e esquadrinha os rins, que filtra o sangue, oh glória, é como que se fosse aquelas lentes do binóculo que o pessoal faz os exames, olha as células. Deus, Ele vê tudo. Não importa o quanto você tenha sofrido, vivido, se ninguém te viu, se ninguém te vê, não se preocupe, Deus está te vendo. Oh glória! Se você acha que tem vivido injustiças, não se preocupe, Deus está vendo. Mardoqueu permaneceu na porta do palácio. E se fosse para trazer aos dias de hoje, seria: não deixe de vir à igreja.
Não deixe de adorar a Deus, não deixe de cultuar a Deus. Venha oferecer o sacrifício de adoração e o perfeito louvor, porque Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia! Passou-se o período babilônico, estava se vivendo já aquele momento do domínio assírio. A Bíblia vai dizer, amados, que Mardoqueu permaneceu na porta do palácio. Faça chuva, faça sol, o sangue dê no pé da canela, meu amigo, mas não deixe Jesus, não deixe Jesus, não abra mão desse Deus poderoso. Aleluia. A Bíblia vai dizer, queridos, que o tempo passa. A Bíblia diz que se levanta alguém para conspirar contra os judeus, porque parece que as coisas já estão difíceis. Mas quando você droba ali na esquina, como diz o nosso povo, aí fica pior. Aparece alguém para destruir o povo de Deus. Aparece alguém para se posicionar contra aquele comportamento de Mardoqueu. Porque quando o crente, irmãos, está na presença de Deus, ele faz toda a diferença. E quando ele faz toda a diferença, não se preocupe, até o diabo fica com raiva. Até o diabo fica aperreado, preocupado e usa os seus. Mas Mardoqueu permaneceu fiel. Estava ali, na porta. Ora, não importa se Amã decretou que quando passar ali, porque agora é braço direito do rei, que o povo tem que se ajoelhar, tem que se prostrar. Não tem problema não, aqui comigo é só eu e Deus. A gente só adora a Deus. O povo nos dias atuais tira Deus do primeiro lugar, tira a primazia e coloca outras coisas, coisas que te afastam de Deus, coisas que te traz dor, coisa que te traz, irmãos e amigo ouvinte, tristeza, porque o vazio no coração do homem, ele só é preenchido por Deus. Por isso, do texto em buscar primeiro o reino do céu, quando a gente levanta pela manhã, que busca o Senhor, que ora, fala com Deus, parece que aquele dia parece um dia totalmente 100% céu. Mas quando você não ora, meu irmão, parece que você está se afastando. Quanto mais deixa de orar, parece aquela boia que vai se afastando do navio, vai ficando fraco, vai deixando de vir para a igreja, vai deixando de orar. Os olhos espirituais são fechados, os olhos carnais começam a dominar, só se acha defeito, só se acha problema. Mardoqueu não, tinha todo motivo, vários motivos, foi preso, levado cativo, passou um período enorme, tendo que trabalhar, cuidar da família, cuidar ainda da sua prima, que já não tinha pai nem mãe, era mais uma. Mas ele não abriu mão,
Ele não voltou para trás, ele não olhou para trás, ele não desistiu, ele foi fiel até o fim. Ora, quem já enfrentou tudo isso, meu amigo, quem já passou pelo que você já passou, meu irmão, um Amã que quer conspirar contra as coisas de Deus é fichinha. A história vai dizer que quanto mais vezes Amã passava ali na porta do palácio, cooperador Joelito, parecia que provocava mais Mardoqueu sentado na porta. Amã passava, toda vez que passava, parecia que provocava mais, aumentava mais a ira. E a parte mais dura, o momento mais difícil, é que essas pessoas não querem destruir só o Mardoqueu. Ele quer acabar com a história de Mardoqueu. Mas nesta manhã Deus se posiciona e diz nesta manhã: ninguém vai acabar com a tua história. Permaneça fiel. Permaneça fiel. A Bíblia diz, meu querido irmão, que quando Amã recebe o anel para selar cartas, para distribuir em toda a província, para que todo o povo judeu fosse morto. Aí quem tem hábito de estar na presença de Deus é assim, irmãos. Se posiciona. E quando Mardoqueu vai falar com a rainha Esther, isso é da nossa cultura, isso é do nosso hábito. As coisas a gente resolve no joelho e no jejum, orando e jejuando. E se está difícil para a sua vida, não tem outro caminho, é oração e jejum. A Bíblia vai dizer, queridos, que Deus se posicionou. A guerra estava travada. A lei não poderia ser revogada, companheiro Joelito. Só que o que eu acho interessante é aquilo que nos dias de hoje se usa nos congressos, se usa nas câmaras legislativas, a chamada emenda. Foi determinado o dia da morte dos judeus. E ali o povo estava sem direito de defesa. E a Bíblia vai dizer que foi inserido, logo depois da morte de Amã, a lei já tinha sido promulgada. Mas aquela emenda que foi orientada pelo próprio Mardoqueu, para dar direito de defesa ao povo. E ali o rei, pela misericórdia do nosso bom Deus, e o jejum e oração do povo, tocou o coração de Deus. E ali foi escrito o direito de defesa do povo. E a Bíblia vai dizer que Deus deu a saída. Então, independente do que você está vivendo, Deus tem uma saída para você nesta manhã. Deus tem a saída para o teu problema. Deus é a saída. A Bíblia diz, queridos, que depois que Esther se posicionou para orar, e todo o povo foi orar também. É porque quando a gente ora, irmãos, realmente Deus alarga assim, ó, como que se abrisse as janelas dos nossos olhos espirituais.
é que como a gente passasse 1000 vezes no mesmo lugar e não encontrasse aquilo que Deus queria que a gente enxergasse, e naquele momento Deus faz com que a gente veja. Talvez a necessidade de voltar às portas do palácio seja o primeiro passo que você precisa dar. O primeiro passo que você precisa dar, reconhecendo que precisa estar nos pés do Senhor Jesus. O primeiro passo que você precisa dar é como aquele filho, o pródigo, que caindo em si, porque como foi dito pelo companheiro presbítero Stasques, e que fez menção acerca de que quando tudo vai bem, você está rodeado de amigos, mas quando as coisas acontecem e parecem ser maus, não aparece um. É momento, é hora de você se posicionar e faça como o filho pródigo, caindo em si, porque se você não cair em si, você vai viver de máscaras, você vai viver de acasos. Oh, glória! Ser fiel até o fim. Esta foi a posição de Mardoqueu, independente do que ele passou, do que ele viveu. E nesta manhã, eu te convido a fazer a mesma coisa. Procura ser fiel até o fim. Os ventos batem, a tempestade vem, mas Jesus está no barco, e a melhor coisa é quando Ele está no barco. Oh, glória! Pode acontecer o que for, mas o milagre, com certeza, virá da parte de Deus. Eu quero convidar a você, meu querido irmão e ouvinte que está nos acompanhando no Louvor e Palavra, para que você possa se posicionar. O livro de Esther é de uma preciosidade grande, nos ensina muita coisa. E o melhor é que foi escrito orientado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa vir para a porta do palácio? Venha. Venha. Que a manche, bom, ruim, venha. Você vem adorar a Deus. Você vem servir a Deus. Você vem prestar seu culto de gratidão a Deus pelas coisas e tudo que Deus tem feito na sua vida, a começar a lhe dar o direito de acordar, de respirar, o direito da vida. Então, meu querido irmão, está lançado o convite que na próxima oportunidade, se Jesus não voltar, você seja alcançado. Se não ainda tem se decidido por Jesus, aceite. Aceite, porque os dias têm sido abreviados, a Bíblia diz. Os dias têm sido abreviados e por isso a gente não sabe o dia do amanhã. Deus em tudo te abençoe e te faça prosperar. Quero orar, louvando a Deus pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor Jesus, te louvamos, ó Pai, pela rica oportunidade de estar servindo, Pai Santo, na tua casa. Deus da glória, santo e soberano, a tua palavra foi semeada, Pai querido. Daqui para frente é contigo em cada coração que ela foi acolhida. E por isso, Deus, te louvamos certo do compromisso de falar do teu amor, da tua verdade e da tua palavra.
Visita o coração, Senhor, do aflito. Visita, Senhor, o coração daquele que está enfermo. Deus da glória, santo e verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, visita a nossa cidade, visita o nosso ministério, visita o campo eclesiástico de Rio Largo, Senhor. Visita o teu povo em Alagoas e no Brasil. Deus santo e poderoso, em nome de Jesus, te rendemos graça, louvor e adoração, hoje e eternamente. Amém.